As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta sexta-feira, neste dia 13 de setembro de 2013. E é muito bom saber que você está com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho, audiência, preferência. Obrigado pela fidelidade. Você que já estava acompanhando aí o nosso Disque M nesta sexta-feira. Muito obrigado aí pelo seu carinho, tá bom? Estamos aguardando agora você aqui no nosso debate através do 3325-0097. Você online aqui no site da nossa Melodia, o melodia.com.br. Tem uma pesquisa. Pesquisa do dia. A nossa pesquisa do dia é o tema também do nosso debate. E aí, crise nos valores humanos. Não é? Amizade, amor, caráter, compaixão, compreensão, cooperação, ética, fraternidade, honestidade, justiça, lealdade, perdão, respeito. Bom, a igreja está sabendo lidar com isso? Bom, é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, é o tema também do nosso debate. Claro, a sua opinião ela é muito importante aqui na nossa pesquisa, tá bom? Porque faz o resultado. E aí no finalzinho do nosso debate seremos com o resultado final aqui da nossa pesquisa do dia. E um timaço escalado para a gente debater este assunto. Pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida na Ilha do Governador. O pastor Davi Baeta, da nossa queridíssima Primeira Igreja Batista em Moça Bonita, em Padre Miguel. O pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida em Cascadura, do Ministério É de Deus. E também o pastor Rivelino Márcio, da Comunidade Cristã Betesda, em Itaguaí. Vamos então começar esse nosso debate orando. O pastor Humberto Rodrigues vai estar então orando, abrindo esse nosso debate. Querido Deus, mais uma vez nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã, por mais um dia que o Senhor nos concede, por esta oportunidade, Pai, que temos de estarmos aqui nesta rádio e através deste debate, Deus, podemos levar a Tua palavra a corações e vidas que agora estão aqui ligados em nós, Pai. Usa a nossa vida, coloca a Tua palavra em nossos lábios. Vamos conversar, falar de coisas tão importantes, ó Pai, relacionadas ao Teu reino, à Tua vontade, e que o Senhor, ó Deus, possa nos usar. Abençoe Teu filho, pastor Eliel, na condução deste debate, e que, ó Deus, o Senhor, ó Deus, possa fazer com que esta seja uma manhã de crescimento, de amadurecimento para todos nós ligados agora no debate. Te agradecemos por essa rádio, entregamos este momento em Tuas mãos, pedindo Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, vamos então ao nosso tema de hoje. Vamos falar de crise nos valores humanos, que na realidade, primariamente é uma função da família. A função da família é de fato ensinar isso aqui, não é? Isso é primordialmente uma questão de educação, sobretudo. Só que, lamentavelmente, em vários aspectos, a família, no seu papel, não é? Ela começou a falhar numa série de coisas. Aí a gente está vendo hoje essa crise nos valores morais. Então, numa segunda instância, é a igreja. Mas a igreja está sabendo lidar com isso? Pastor Níger Martins, muito bom tê-lo conosco. Bom dia! Bom dia, pastor Eliel, colegas debatedores, família Melodia. Uma honra, um prazer estarmos aqui. Bom, conceitualmente, valores humanos é a soma dos valores morais, valores éticos, espirituais de um grupo social da sociedade. Na prática, aquilo que você falou, né? O que é bondade, o que é justiça, o que é retidão, dignidade, etc, etc. Onde eu acho que entra a crise, né, dos valores humanos na sociedade atual, que a gente de vez em quando fala pós-moderna, né? Os dias de hoje, para ser bem claro e bem explícito, é que o ser humano ele é o único animal capaz de refletir sobre si mesmo, de fazer uma valoração das coisas, ou seja, uma hierarquização dos seus valores, dos seus bens. Então a gente abre mão de um valor em função de um valor maior. Trocando em miúdos. Ontem, tá no jornal de hoje, 2 carros, o carro de trás, o motorista de trás queria ultrapassar o carro da frente. O carro da frente parece que não deixou. Ele tentou de novo, parece que não deixou. Tentou de novo, parece que não deixou. Ele finalmente conseguiu ultrapassar. Quando ele ultrapassou, o motorista ultrapassado ouviu a filha dele dar um grito. Quando ele olhou, a filha tinha sido baleada. Ou seja, o de trás
revoltado, porque de alguma maneira se atingiu, atacado na honra lá, no machismo dele, sei lá no que, ele passou, ele pega e ele dá um tiro no carro que ele ultrapassa. Veja, ele perde a hierarquia dos valores. Né? Ou seja, a honra, entre aspas, dele, que ele supostamente viu atacada, é mais importante naquele momento do que a vida de alguém. Né? E um dos maiores bens, do ponto de vista humano, o maior bem que nós temos, qual é? É a vida. É essa degradação de valores como um todo, essa perda de hierarquia, e aí a igreja tem dificuldade de lidar com isso, nós temos dificuldade de lidar com isso, é que está fazendo acontecer tudo o que está acontecendo. Né? Veja que a própria Bíblia, ela tem uma hierarquia de valores. Quando chega para Jesus e fala, Senhor, qual é o maior mandamento? Ele fala, olha, o principal e maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que há uma hierarquia, ou seja, Deus acima de tudo, e depois o bem comum acima do bem pessoal. Mais uma vez, o que a gente vive hoje na sociedade atual é que o bem pessoal, o desejo pessoal, a satisfação pessoal, ela passa a ficar acima de tudo. Há uma perda dessa hierarquia de valores, gerando essa confusão toda. O tema é espetacular, tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui, e tenho certeza que eu também vou aprender muito aqui hoje. Muito bem. Pastor Davi Baeta, que alegria tê-lo aqui nesta sexta-feira. Muito bom. Bom dia, querido. Muito obrigado, Ariel. Meu grande amigo. O grande Pastor amigo. Ariel, tenho realmente uma amizade muito grande, muito profunda, uma admiração realmente muito grande. E a recíproca é verdadeira. Você, pelo seu trabalho, que Deus continue te abençoando, Amém. bem como meus queridos colegas debatedores. Bom rever, pastor Rivelino, muito legal. Eu estou com um déficit na vista de cerca de 70% da vista esquerda. Aí eu estou vendo aqui, pastorrivelino.com. Aí eu fiquei, mas o que significa isso? É barra comunidade Bethesda. Agora que eu vi. Aí acertei aqui na minha agenda aqui. Mas, pastor Léo, na verdade, isso é um fato. A gente está vivendo uma crise de valores, né? Valores morais. E eu não sei se eu poderia dizer sem precedente da história, porque a história... em todo o tempo, sempre lidou com essa situação. Né? Paulo mesmo escrevendo aos Romanos, texto que foi usado aqui com muita propriedade num debate anterior, se não me engano, pelo pastor Níger, ele usando a ideia, né, de pessoas que entregaram seus corpos, né, a paixões infames, capítulo 1 de Romanos, e com isso a própria pessoa, a degradação, né, que acontece com o ser humano, tem sido praticamente muito grande, e ao longo da história isso tem acontecido também, mas porque nós estamos vivendo os nossos dias, parece que essa coisa está mais intensa. O pastor Neide frisou aqui esse caso da menina que foi, né, atingida por uma bala. Eu estava assistindo ontem o vídeo, porque na televisão passou com muita sombra, não foi muito bom, mas na internet eu estava assistindo o vídeo daquela menina lá em Mato Grosso, numa briga escolar, que foi assassinada pela colega. Mas a maneira como a briga começou, e a maneira pedante como essa que foi morta, batia na outra, que era menor do que ela, era uma coisa absurda. Ela chutava, aí saía como se fosse um toureiro que feriu o touro com aquela vaidade toda, aí vinha, dava um tapa na cara, até que uma outra pessoa entrou, essa menina então pegou a faca, feriu, matou a que estava ali, uma menina, se não me engano, de 15 anos, já mãe de um filho. Está aí, família envolvida. Agora a família está chorando lá. Eu vi a reportagem da mãe chorando, dizendo, tiraram a vida da minha filha, mas será que ela acompanhou o que a filha fazia? Uma filha de 15 anos, já com uma criança violenta ao extremo, a maneira como ela agredia. Não estou justificando a morte dela ou qualquer situação, apenas narrando um fato, apenas para ilustrar essa perda de valor, né? De valor que às vezes nós próprios perdemos o nosso valor. E se nós perdemos a noção de valor, nós perdemos a noção de valor do outro. Na verdade, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu faço aquilo que eu penso. Pode estar certo, você sempre vai fazer aquilo que você já pensou. Não, eu caí num adultério e tal. Você já pensou nisso, você já planejou de alguma forma isso, em alguma instância da psíquica sua, você pensou nisso. Então, se eu não tenho uma capacidade de valorização moral, na verdade, eu não vou dar valor à vida do outro. Aí eu posso pegar uma arma, sou ultrapassado no carro, eu fico com raiva que o cara me ultrapassou, dou um tiro e não quero saber em quem vai pegar.
e vai por aí afora. Enfim, o meu primeiro momento, minha primeira fala, que a pergunta é sobre a igreja, né? Eu gostaria muito mesmo de entrar nesse tema, mas eu vou parar um pouquinho por aqui. A ideia é que realmente o ser humano, nós vivemos uma crise de valores morais a partir do próprio indivíduo. Se ele se desvaloriza, na verdade, ele não vai valorizar a vida de ninguém. Muito bem. Conosco o pastor Rivelino Márcio, para nossa alegria nesta sexta-feira. Muito bom tê-lo aqui. Bom dia, pastor Rivelino. Bom dia, Eliel. Quero agradecer o convite da Melodia. Eu estou aqui entre os príncipes, né? Pastor Ninja, pastor Humberto, pastor Davi Baeta. Prazer revê-lo. Quero mandar um beijão para minha esposa, Eliel. Isso aí. E lá para Garden Boutique, lá, a Bárbara lá. Um abraço para o povo lá. O tema é excepcional. E eu pensando esses dias sobre esse tema, eu fico pensando que nós temos os nossos valores, lá fora as pessoas têm seus valores, e o meu valor, Léo, é mais importante do que o seu, e eu vou lutar por ele. E aí toda essa guerra vai parar dentro da igreja. As igrejas estão cheias de pessoas doentes, pessoas que só pensam em si, nos seus desejos, nos seus sonhos, e se a igreja não estiver preparada para isso, estruturada para isso, que não é o papel da igreja, é o papel da família. Como a família está falida, estou falando não 100%, mas grande parte dela, isso vem para dentro da igreja, para o pastor. Pega um pastor que não tem estrutura, uma igreja que não tem estrutura, e aí arrebenta. Eu fico muito preocupado, Eliel, hoje em dia, as nossas ovelhas, os membros da nossa igreja, como é que eles estão vendo esse mundo? Porque o mundo, quando se fala que o mundo vai para dentro da igreja, acho que são esses valores. Você transfere os teus sonhos do mundo para dentro da igreja, e você quer realizá-los. E aí você vai fazer qualquer coisa. Passar por cima de qualquer pessoa, ultrapassar tudo. Aí se perde um negócio chamado autoridade. Eu sou da época, pastores, que quando chegava no culto, o pastor estava orando, você ficava na porta parado para poder entrar. Perdeu-se isso. Porque se perdeu a honra. Se perdeu a dignidade. E aí todos esses fatores que você acabou de enumerar, Ariel, vêm para dentro da igreja. Muito bem. 11h13, pastor Humberto Rodrigues, estamos discutindo aqui a crise nos valores humanos. E aí, pastor Humberto, bom dia, querido. Bom dia, pastor Eliel, bom dia a toda a nossa linda família Melodia, bom dia aos queridos debatedores, colegas aqui nesta manhã. Eu quero também aqui com os colegas parabenizar a rádio. Eu tenho, além de ser participante aqui, integrante da mesa dos debates rotineiramente, eu também sou ouvinte do debate, acompanho ao longo da semana, os dias que eu não estou aqui eu acompanho. E todos os dias é uma oportunidade que a gente tem para aprender. O irmão, pastor Eliel, usa uma frase, usa um slogan, que é um seminário no ar, e isso tem sido, todos os dias, uma grande oportunidade da gente aprender. E essa manhã eu entendo que o tema também propõe isso para nós, para que a gente reflita sobre nós mesmos, porque isso é um desafio para a igreja de hoje. Um desafio, em primeiro lugar, até para a liderança da igreja, para nós líderes, que temos a missão disso, de enfrentar esse mundo que é o nosso campo aí de ser alcançado pela mensagem que pregamos, de transformar, de ter uma igreja relevante, de ter uma igreja que faça diferença no meio na sociedade. Mas é uma dificuldade enorme para nós enquanto igreja, porque o mundo pós-moderno é um mundo marcado basicamente por duas palavras, principalmente falando aqui nessa manhã. Superficialidade, é um mundo superficial. As coisas são muito superficiais hoje. As pessoas dizem assim, eu tenho 5.000 amigos. Como isso? Lá no Facebook. Gente que ele nem conhece, gente que ele nem sabe quem é, onde está, onde vive, enfim. Mas são amigos. Hoje a amizade é assim, hoje as coisas são superficiais. Ninguém se aprofunda em mais nada, ninguém tem mais raízes. As pessoas trocam de igreja, por exemplo, com uma facilidade enorme. As pessoas vão à igreja hoje para receber e não para se doar. Palavras como sacrifício, como doação, já não fazem mais parte do vocabulário do mundo moderno. Infelizmente, hoje é assim. Elas vão ao culto uma vez por semana. Elas não se dedicam a, quem sabe, um estudo, a escola bíblica dominical, a aprender, a crescer no conhecimento. O conhecimento bíblico é superficial, não é um conhecimento aprofundado de aprender, de entender a doutrina bíblica. As coisas são superficiais, os relacionamentos são superficiais, o conhecimento é superficial. O profeta Oséias, usado por Deus, ele diz, olha, por falta de conhecimento, o meu povo está sendo destruído. Então, hoje, a superficialidade marca a vida do mundo moderno, e isso entra para a igreja. Uma outra palavra que marca o mundo de hoje é o relativismo. As coisas são relativas. Nada mais é absoluto, não existe verdade absoluta. As pessoas acham que aquela é uma parte da verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
eu sou a verdade, mas hoje a verdade, a sua verdade, talvez não seja a minha verdade. Os meus colegas que antecederam falaram aqui, os seus valores não são os meus valores, porque a gente não tem uma verdade absoluta. As verdades são relativas, tudo hoje é relativo, se relativizou a vida. Por isso, isso acaba entrando dentro da igreja. A mensagem do mundo de hoje coloca o homem no centro. A Revolução Industrial colocou o trabalho como primordial. Hoje, o homem é o centro do mundo. E a mensagem da igreja hoje é para atender esse anseio do homem, do coração dele. Quando eu falo assim, porque alguém vai dizer assim, mas a minha igreja não é assim. Nós não estamos discutindo individualmente, nós estamos discutindo em linhas gerais. E em linhas gerais, essa é a realidade de hoje. A igreja hoje tem um enorme desafio e que talvez estejamos, e é essa a nossa meditação hoje, talvez estejamos errando. Errando na forma de responder, de atender a isso, porque a nossa mensagem tem que ir contra essa maré toda. Ela tem que valorizar valores, ao contrário dessa superficialidade que a gente vive no mundo hoje. A minha preocupação é que uma igreja fraca teologicamente, fraca doutrinariamente, quando eu falo doutrinariamente, falo da doutrina bíblica cristã, balizada na palavra de Deus, tendo a doutrina bíblica como a sua base, ela fraca teologicamente, doutrinariamente, ela nunca vai conseguir responder a esse mundo, porque ela vai ser mais uma no mundo. Ela vai se adaptar e vai aceitar essa mensagem. Quando o nosso grande desafio é apontar um outro caminho, é apontar uma outra direção. Muito bem. O Luiz Venâncio, de Minas Gerais, participando. Eu tenho por mim que o crente de hoje já não tem a santidade dos nossos pais, né? Falta amor cristão e santidade também. Tá aqui. Obrigado, Luiz, pela sua participação aqui com a gente. A Mirtes Duarte, de Juiz de Fora, também participando aqui com a gente, dizendo: tenho o maior orgulho de dizer que tudo que sei sobre valores humanos, espirituais, éticos, aprendi com minha mãe até os 9 anos de idade. Diz aqui, com muito orgulho, aqui a Mirtes. Obrigado, Mirtes, pela sua participação. O Alessandro Salles, de Jardim Bangúzia: na igreja, com certeza, são passados todos os princípios e valores morais. Porém, falta humildade da membresia para absorver a mensagem do pastor, principalmente dos membros mais antigos, que até julgam o conteúdo da mensagem de Deus. Em regra, essas condutas acontecem quando estão longe dos pastores para não serem repreendidos. Pastor Níger, eu não sei se isso é uma questão só, assim, questão rápida ou só de observação, mas o que acabou no Brasil, vamos falar em termos de Brasil, para não falar de mundo, foi a questão do respeito. Não existe mais respeito em absolutamente nenhuma área. Isso foi quebrado. Antigamente, eu duvido, na nossa infância aqui, a gente falar uma palavra mal colocada perto de um idoso. Não é que não era teu pai, não era seu parente, era alguém que tinha o cabelo branco, você parava, o seu fulano tá aí, você respeitava. Dentro dos ônibus, qual de nós aqui nunca levantou para dar lugar para uma grávida, para um senhor de idade? Hoje isso não existe mais, acabou. Como é que é isso, pastor Níger? A gente vive um círculo vicioso, né? Que aí é difícil você saber onde ele começa, onde ele termina, né? Qual é a participação da sociedade, qual é a participação da igreja, qual é a participação da família. Há uma descrença total, né, com relação às autoridades legitimamente constituídas, autoridades democraticamente constituídas. As passeatas de agora há pouco é claramente isso, uma insatisfação geral com toda essa falta, né, de valores e descrença geral com as autoridades. E aí vai pegando tudo mesmo, vai pegando na sala de aula, o aluno que não respeita o professor, é comum. Meu filho estava falando outro dia de um professor que é muito amigo, que é muito legal e tal. E olha que ele estuda num colégio tradicionalíssimo, assim, rigorosíssimo, né, nos padrões, né, de conduta e etc. E aí um aluno chegou, pegou e colocou um papel com um nome que eu não vou falar aqui nas costas do professor. O professor, quando viu, evidentemente ficou. Mas por quê? Porque há um princípio de quebra de autoridade. Para chegar até aquilo ali, um monte de outras coisas precederam aquilo. Isso vai para dentro das igrejas, né? A igreja ainda é uma ilha onde se tenta manter um padrão de autoridade, de respeito, né, de hierarquia, né? A igreja ainda consegue. A igreja, né, nós temos, agora em Caxias, houve mais uma enchente e tal, né? E o secretário da Defesa Civil de Caxias, ele faz parte, é membro de uma das nossas igrejas. E ele estava dizendo de viva voz que quando você faz um trabalho de doação dentro da igreja, é uma coisa, quando você faz trabalho de doação dentro de um colégio, é outra. Por quê? Porque dentro da igreja ainda existe um mínimo de respeito, de hierarquia, de respeito à autoridade, que é o que você está falando aí, né? Ou a gente vai aprender que há uma hierarquia em tudo, inclusive nos valores,
valores e que eu tenho que, para viver em sociedade, abrir mão de alguma coisa em prol de um bem maior, ou vai virar realmente uma balbúrdia, uma loucura geral, desenfreada. Mais uma vez eu queria pontuar isso, nessa questão de perda de autoridade, de perda de valores, etc. A exacerbação da busca pessoal, em que o meu eu, o meu prazer, o meu desejo se sobrepõe a tudo, tem gerado uma gama de desgraças nas famílias. Por que hoje mesmo o crente se permite pensar no divórcio com tanta facilidade? Né? Porque ele entende aquela forma, não, que eu mereço ser feliz. Quantas vezes eu já ouvi isso em gabinete pastoral? Mas pastor, Deus quer que eu seja infeliz? Olha, essa pergunta eu já ouvi, mas sem exagero, mas 10 milhões de vezes. Tentando justificar o quê? Então eu tenho o direito a me separar aqui e começar uma nova vida. Por quê? Porque eu ignoro o bem da família acima do meu bem, né? Eu ignoro o valor da família acima de mim, o valor dos sentimentos dos meus filhos acima de um desejo pessoal, passageiro, efêmero. Então ou a gente vai aprender essa hierarquia de autoridade e essa hierarquia de valores, ou só a graça de Deus mesmo, caminhamos para o fim. Pastor Davi Baeta. Pastor Léo, eu acrescentaria a sua fala 2 outros aspectos que a gente precisa considerar em termos de falta. Hoje, não é, além dessa falta de respeito, uma coisa que é atraída também pela falta de respeito é a falta de limites. Você vê que as crianças hoje praticamente não têm limites, são filhos de membros de igreja que correm no templo. Rapaz, se eu subisse no púlpito da igreja, não que o púlpito seja o santo dos santos, o lugar santíssimo, mas a gente tinha que ter respeito por aquele espaço. E meu pai, naquela ocasião, não era membro da igreja, mas era um frequentador. Minha mãe era uma membro assídua da igreja, uma mulher de oração, e ele chegava e corrigia. E se eu voltasse a fazer a correção, era na base mesmo de um tapa, de uma lembrança, para eu lembrar que não era agressão. É bom que se diga, não era agressão, era uma forma de dizer você desobedeceu, e aquele espaço ali é o espaço reservado para a pregação da palavra de Deus, e todo esse espaço precisa ter, né, respeito e, com isso, limites. Você não tem isso hoje, você não tem limites hoje para a sua vida. E limite é um dos aspectos importantíssimos na valorização do ser humano. Uma outra coisa que nos falta muito, Léo, nessa linha de... dá até um bom sermão aí para domingo, para quem quiser pregar, não é? A falta de respeito, a falta de limites e a falta de exemplos de vida. Você vê, por exemplo, agora a tentativa de desmoralização daqueles que até então ainda mantém a ideia de exemplo, por exemplo, para as suas igrejas, que somos nós pastores. A Rede Globo, por exemplo, outros canais de televisão, a Rede Globo em especial, não cansa de falar nesse pastor que foi agora julgado e condenado, ontem foi publicado, a 15 anos de prisão por estupro. E a ideia é o pastor fulano de tal. Um outro foi preso lá, é o pastor fulano, não quer nem saber se o cara é pastor ou como foi feito o pastor. É isso. E coloca lá no jornal, traficantes evangélicos expulsam macumbeiros da comunidade e tal. Tudo isso é um esforço, eu diria, diabólico, para descaracterizar aquelas pessoas que deveriam, aliás, que a Bíblia fala que nós devemos ser exemplos para os fiéis. Isso é bíblico. Nós, pastores, somos exemplos. E o diabo está trabalhando tão bem na mídia que nós que somos os exemplos para os fiéis e para os infiéis, vamos sendo desmoralizados pelos maus exemplos de alguns e por uma mídia maldosa, diabólica, que procura enfatizar para desmoralizar. Tudo isso faz o quê? Ora, eu posso estigar só um pouquinho, pastor Léo, por favor, desculpe. Você vê, por exemplo, o Supremo. Gente, que coisa orquestrada, o Supremo Tribunal Federal, que coisa orquestrada nessa questão dos embargos infringentes. Não sou advogado, não conheço nada disso, mas estava vendo ontem lá a discussão desse tema. Parece que é uma coisa orquestrada. 2 ministros que não participaram do primeiro momento do mensalão, do primeiro julgamento, que deveriam se abster, a meu ver, de votar, porque não participaram, são programados para fazer o que fizeram, para dar no que vai dar, e vai eternizar um processo. Aí, que exemplo nós temos lá de cima? Que exemplo a nação tem desses homens que nos lideram? Então, nós vivemos realmente uma crise de valores por falta de respeito,
por falta de limites e agora pela escassez de exemplos. Muito bem. A Aurenice Machado, de São Paulo, dizendo tudo isso é falta de ensinamento e disciplina dos filhos, como ensina o Provérbios. É preciso dar limites, olha aí. Concordando aqui com o pastor Davi Baeta, os filhos desde a infância e em todas as áreas. O Gleidson Sampaio participando também aqui com a gente, dizendo, eu concordo com o pastor Revelino também, sou do tempo em que quando se chegava na igreja e alguém estava abrindo o culto, orando, nós aguardávamos o término da oração para entrarmos. Sobre o tema de hoje, não existe mais valor humano. Essa palavra hoje chega a ser uma utopia, pastor Revelino, diz aqui o nosso ouvinte. Eliel, eu costumo classificar o seguinte: família, escola, educação e igreja. Eu sou da época da minha família que quando eu chegava num lugar, meu pai, pelo olhar, Eliel, ele já me dizia se eu podia entrar ou não entrar, se eu podia falar ou não falar, pelo olhar. Depois passou isso para a escola. Na escola, quando a diretora entrava, nós ficávamos em pé, colocava a mão no peito, cantava o hino nacional e tudo mais. Passou isso à igreja. A pergunta que eu faço sempre na minha igreja, e para os meus colegas pastores, é: a igreja tem estrutura para fazer a parte da família? A igreja tem estrutura para fazer a parte da escola? Eu acho que não. Tem algumas exceções. Tem igrejas que são superestruturadas, psicólogos, médicos e tudo mais. Então tem aquela estrutura, mas a grande parte das nossas igrejas, 90% das igrejas hoje no Brasil, não tem estrutura para tratar. E aí essas crises vêm para dentro da igreja, a gente encontra muita gente maluca, esquizofrênica dentro da igreja, que nós não sabemos de onde veio. E não sabemos, Eliel, como tratá-las. Vamos fazer o que por elas? Vamos expulsar um demônio? É um demônio aquilo lá? Ou é uma falta de caráter? Ou é a valorização que ela tem de algumas coisas que são erradas? Qual é o papel da igreja? Até onde a igreja pode intervir nesse cidadão? Essa é a minha dúvida e meu questionamento hoje, Léo. Muito bem. Pastor Humberto Rodrigues. Pastor Léo, eu entendo que sobre essa questão da falta daquilo que a gente está discutindo aqui, a falta de autoridade, o pastor Davi pontuou coisas que são importantíssimas. Eu vou voltar a um ponto que eu já falei aqui, a questão do relativismo. Porque erros dentro da família, eles existiam. Exageros dentro da igreja, eles existiam. Eu, por exemplo, cheguei a uma igreja certa vez, onde, para subir ao altar, as pessoas precisavam tirar. Ninguém subia ao altar calçado. Todo mundo tinha que tirar os sapatos para subir ao altar, porque o altar era lugar santo. Ora, tá bom, eu entendo. Mas são certos exageros que existiam e que, aí então, hoje, essa turma mais moderna acusa isso de exagero e trazendo para nós hoje, dizendo, isso não tem nada a ver. E aí, então, relativiza tudo. Não, isso não tem nada a ver, são coisas que não tem nada a ver e tudo mais. Então, por exemplo, quando a gente chega numa família, eu, às vezes, dou discipulados para a família. Aliás, faço isso com frequência, tanto para casais quanto para pais. E nós vivemos em família que, às vezes, o filho tem o hábito de chamar o pai ou a mãe pelo nome dele. É o filho do pastor Níger que o chama de Níger, não chama de pai ou de senhor, quando faz a referência ao pai ou à mãe, chamar de senhor, de senhora. Chamar de pai, mãe, mas chama pelo nome. Bom, alguém vai dizer, sei que muita gente vai dizer, isso não tem nada a ver, pastor. O problema disso são princípios de autoridade que vão sendo quebrados. E esse princípio de autoridade quebrado começa dentro de casa. A criança que chama o pai ou a mãe, a criança de 2, 3, 4, 5, 7 anos, 12 anos, 10 anos, que chama o pai ou a mãe pelo nome, e aí, pai, tudo bem? Desculpa, nem pai, e aí, fulano? Tudo... Vem, trata como colega, trata como igual. E, queridos, o filho tem que olhar para o pai como uma autoridade, com o princípio de autoridade, tem que olhar para a mãe com o princípio de autoridade, tem que aprender a chamar de senhor e senhora. São coisas que foram se perdendo, e eu tenho certeza que um monte de gente agora está me ouvindo dizendo, esse pastor é doido, isso é radical. Pois é, mas são esses princípios que são taxados, relativizados como radicais, que a gente vai perdendo e que aí vai mudando certos valores. Aí a criança não respeita o pai, não chama o pai de senhor e senhora, não chama o avô, não chama a avó, não chama o tio, não chama a tia, não chama a professora, não chama o diretor, não chama ninguém. Trata todo mundo como igual, não entende que ali é um princípio de autoridade. Não respeita a autoridade, isso começa dentro de casa. Se não chama o pai ou a mãe de senhor e senhora, de pai e mãe, vai chamar o pastor de pastor? Não vai. Vai chamar a professora de senhora? Não vai. Vai olhar como ele é igual, se trata como igual. Então são princípios que começam a ser quebrados muitas vezes dentro de casa. Claro que existiam exageros.
Claro que dentro de casa, na criação anterior, da geração passada, existia talvez um pouco o excesso de autoritarismo, coisas desse tipo. Mas daí a gente está vivendo uma geração que está passando para outra ponta, que está mudando completamente de lado. Falta o equilíbrio da busca por princípios que não deveriam ser quebrados jamais, que não deveriam ser mudados jamais. E isso começa a entrar dentro da igreja. Uma juventude que hoje não espera o casamento, por exemplo, para ter relações sexuais. Infelizmente, isso hoje é uma realidade dentro de muitos lugares. Quando a igreja, com a preocupação da concorrência, não prega mais e não incomoda mais sobre o pecado. Isso começa a ser relativo. Uma igreja que passa a relativizar a sua doutrina básica cristã de mudança, como já foi falado aqui, a questão do divórcio. Para mudar um conceito, pastor, você entra num site qualquer da internet hoje, você coloca lá uma sociedade para mudar o conceito. Como é que se faz para mudar um conceito da sociedade? Lança-se a ideia. No início é absurda. Todo mundo pula, mas aquela ideia começa a ser repetida. E começa a ganhar adeptos. E começa a mudar o conceito, começa a mudar o pensamento. Quando vem, entrou na sociedade. É assim que está se fazendo, é assim que o diabo está mudando o mundo. Então ele começa a lançar, por exemplo, o conceito do divórcio. No início, é um absurdo. Mas aí ele começa a encontrar adeptos dentro da igreja. Não, claro que pode. Qual é o problema? A pessoa pode divorciar porque ela tem que ser feliz. E aqui a gente não está defendendo um sofrimento. Claro que tem coisas que têm que ser analisadas. Mas é óbvio, Deus criou o casamento para que até a morte nos separe. Aí se relativiza isso. Começa a se relativizar a doutrina básica, principal, deixada por Cristo pela palavra de Deus. Esse é o problema da sociedade que a gente vive hoje e que começa a entrar dentro da igreja. Eu precisava pontuar isso aqui para nós. Como eu falei, muita gente acha radical. Mas, por exemplo, vou voltar a coisas simples. O filho tem que chamar o pai de senhor e senhora. Isso para mim é importantíssimo. Muito bem. Mas não, pastor Revelino. Estou aqui incomodado, Eliel, porque são fatos pequenos, é o micro. O cara deixa de chamar o pai de pai, o cara deixa de respeito, se torna o macro. É o que o pastor falou muito bem mesmo. São conceitos pequenos que vão crescendo, vão tomando forma. Nós somos da geração, eu tenho 40 anos, vai achar até que eu sou velho, Eliel, quem está ouvindo do outro lado, né? Já que eu sou um cara idoso. 40 anos. Então, assim, na minha época, da minha juventude, tinha algumas coisas que eram, assim, pesadas. Eu achava muito pesado cumprir aquilo. Mas hoje eu vejo como aquilo mudou meu caráter, como me fez ser o homem que eu sou hoje. Hoje em dia, se você fala isso, você é ditador na igreja. Você quer mandar na vida dos outros, você quer interferir na família, no casamento, etc. Então, vai se perdendo esses valores, esse micro, pastor, se torna o macro. Hoje em dia, a falta de respeito é algo assim impressionante, impressiona a igreja. Muito bem. E até mesmo essa questão, já que está falando de relacionamento, tratar Deus de você. Então, se já que para voltar, então vamos voltar aqui, porque Deus de você, Jesus de você... Ele estou chamando Deus de cara. Pois é. E aí, pastor Níger? A sociedade, se você pegar o movimento, né, do pensamento da sociedade como um todo, você vê que ele é pendular, né? Ele vai de um lado ao outro, de um extremo ao outro extremo. Então você houve de fato uma repressão? Houve um exagero? Houve, né? Ocorreram certas práticas, né, que realmente eram opressivas, inclusive dentro do seio da família. Quando você pegar, se você dá uma olhadinha atrás, você vai ver que é fato ocorreram. Só que isso aí começou o proibido proibir, né? E durante um tempo era moda, era proibido proibir, levou o oposto radical, né? Levou a quebra de todo tipo de autoridade, todo paradigma de autoridade, levou essa libertinagem geral e esse total desrespeito, a banalização de tudo, né? A banalização da vida, é a banalização do sagrado, é a banalização da graça, falando, né, de Dietrich Bonhoeffer, né? De fato, tudo começa a ser relativizado, tudo começa a ser banalizado, e aí há um desrespeito geral dentro da igreja. É claro que, evidente, como o Davi falou, não é que ali o púlpito, a plataforma, seja um lugar, né, especial, evidente, nós somos o santuário, Deus habita agora dentro de nós, através do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, somos o santuário do Espírito Santo, mas é preciso ter respeito com a casa de Deus, né? Ter respeito ali. Eu fico indignado quando vejo pessoas comendo dentro do santuário, bebendo, como se... Claro que não estamos transformando aquilo ali, né, valorizando a parede, evidente que não é isso, a igreja somos nós e não a parede, e não, mas é questão do respeito, da postura respeitosa, né? Tratar o pastor por pastor, um senhor por senhor, o pai por pai. Só para fazer observação, quando ele falou de mim, estava dando só um exemplo. Meu filho me chama de pai, senão vai ter gente achando aí que tu estava me acusando aqui, né? Então, assim, não é uma questão de ditadura, não é isso que estamos falando. Também não estamos querendo sacralizar cada detalhe de um culto ali, né? Mistificar, não é isso, mas é a postura
estrutura. A pessoa, ela entra hoje dentro da igreja, é muito comum, como se estivesse entrando num lugar qualquer. E não pode ser assim. Ela está indo buscar o Altíssimo, né? Ela está indo buscar a presença de Deus. Há de se ter uma reverência. Então, assim, por causa do exagero do passado, talvez estamos vivendo um exagero muito complicado agora, que é aquele negócio da liberação total, da total ausência de posturas e de respeitos. Né? Qualquer lugar que a gente vai, a gente tem que respeitar o lugar, o ambiente, né? E a presença de Deus é um lugar que tem que ser respeitado, a casa, a figura paterna, a figura materna. O Papai do Céu pode nos ajudar. A gente vai para o intervalo. Volta já com a segunda parte desse nosso debate aí, tratando diretamente da questão da igreja. E a igreja? E o papel da igreja? O que fazer então? Não é? O que fazer então? Já discutimos aqui que esse é pontual. Existe os valores todos deteriorados, os valores humanos. Então, e a igreja? Qual o papel da igreja então? A gente vai falar sobre isso na volta. Não sai daí não. Estamos apresentando Debate Melodia. Muito bem, 11h39, aqui na nossa Melodia, de volta com o nosso debate, discutindo o tema crise nos valores humanos. Agora, na segunda parte, a igreja. Está sabendo lidar com isso? Qual o papel da igreja, então? Estamos discutindo este tema com o pastor Davi Baeta, com o pastor Humberto Rodrigues, pastor Níger Martins e com o pastor Rivelino Márcio. Pastor Davi Baeta, então vamos lá. Qual o papel da igreja, então? Já que a família acabou quebrando no sentido de passar essa questão dos valores, a sociedade em todos os seus âmbitos, e o que o senhor inclusive usou aí, em todos os âmbitos, né, em todas as esferas, para a gente entender essa questão da crise dos valores, até o mais respeitado, a última instância brasileira, também com tantos problemas, e aí a gente parte para o Congresso Nacional, com agora um deputado presidiário. E aí a gente vem fazendo a decomposição e vai chegar na família. E a igreja é a reunião de famílias, é o ajuntamento de famílias. Qual o papel da igreja, então, pontual, pastor Davi Baeta? O Humberto deu uma palavra aqui sobre essa questão do você ou do senhor, né, em relação aos pais. Eu estava lembrando, assim como a Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo, um valor atrai outros valores. Né? Um valor faz com que a respeitabilidade venha acontecer. Aí eu vou chegar na igreja, não vou chamar meu pastor de você, vou chamar meu pastor de senhor. Da mesma forma como eu não posso me dirigir a um juiz e chamar de você. Ele é a excelência, não é? Excelentíssimo. Tem toda, não é um mero ritual, mas é respeitabilidade mesmo. Né? E se você pecar nisso daí, o espaço já acabou. Eu acho que um primeiro aspecto, pastor Léo, quando eu pensei no tema, realmente, quando fui contactado, eu pensei comigo, eu não tenho uma visão global das igrejas para poder dizer assim, a igreja está tratando disso dessa maneira. Eu tenho uma visão da minha igreja. Sem querer ser um propagandista da igreja, mas apenas usando como uma ilustração, apenas com esse objetivo. Por exemplo, nós trabalhamos lá a partir do púlpito. O púlpito da igreja é para pregar a palavra de Deus, não é para ficar contando historinhas à toa, conversa fiada, não. É para pregar a palavra de Deus e pregar os valores do reino de Deus. Pregar sobre Deus de justiça, pregar sobre Deus da graça e mostrar que graça não é sinônimo de libertinagem. Então eu vou pecar à vontade para que a graça de Deus flua de maneira abundante. Aí Paulo fala, que isso, não é por aí. Então a gente tem que pregar, o púlpito tem que ser uma cátedra para pregar valores da vida espiritual, valores da vida moral, e claro, isso abrange, não é, todos os aspectos, inclusive essa célula social tão deteriorada chamada família. Então, a partir do púlpito, o púlpito tem uma função importantíssima nesse processo da implantação de valores na mente das pessoas. O que Jesus fez, por exemplo, com aquele grupo de 12, que talvez eu, Davi Baeta, não tivesse coragem de chamar para nada na minha igreja? Jesus pregou valores, e aqueles homens mudaram a fisionomia do mundo, mudaram a fisionomia da história. Por favor, Léo, só citando, repito, com todo cuidado em termos de ilustração. Nós fazemos um trabalho, por exemplo, com a comunidade, com duas comunidades. Não é só com a membresia da igreja.
Toda quarta-feira, por exemplo, agora nós temos um ônibus na igreja, e nosso ônibus agora fundiu o motor, e um membro da igreja, 2 membros da igreja, na verdade, resolveram assumir semanalmente o pagamento de um ônibus para trazer aquelas crianças da comunidade à igreja, porque a igreja está pregando valores. Ele é uma coisa fantástica, um ônibus lotado às quartas-feiras. E o que nós ensinamos ali às nossas crianças? Valores. Os professores são orientados a passar para eles valores diferentes daqueles que eles recebem lá fora. Domingo passado, na hora em que eu fiz o apelo para a conversão, para a aceitação de Cristo como Salvador, um daqueles adolescentes levantou a mão dizendo: eu recebo esse Jesus na minha vida como meu Salvador. Já é um grande trunfo, um grande prêmio, mas não se mede por número. É o futuro que vai dizer esse trabalho que nós estamos fazendo. Temos uma quadra de esportes. E nessa quadra não significa dizer que a gente tem que ganhar um jogo dando pancada um no outro, como a seleção portuguesa tentou fazer com o Brasil aí no amistoso de terça-feira. Lá na nossa quadra nós pregamos valores. Eu já batizei 4 ou 5 pessoas ganhas para Cristo através da prática da quadra. Então, a igreja precisa ter uma visão, a seguinte visão: eu não sou pastor da PIB de Moça Bonita, eu sou pastor da comunidade no entorno da minha igreja. Então, os valores que eu prego para a minha igreja, eu preciso descobrir mecanismos para que eles sejam estendidos, diríamos assim, para toda a comunidade, porque a minha responsabilidade não é só com a membresia da minha igreja, é com toda a comunidade ao redor e além do redor da minha igreja. Muito bem. Pastor Humberto Rodrigues, ontem eu usei aqui uma expressão que não é minha, até de um pastor amigo nosso aqui do debate, mas às vezes a gente joga água fora e a criança junto. A gente fala hoje de OSPB, educação moral e cívica, esse negócio é da ditadura. Mas não tinha uma coisa boa? Não se aprendia isso? Não se aprendia a respeitar pelo menos os mais velhos? Por que não pega a parte boa? Mas aí não, execra exatamente tudo, não tem mais nada, e aí começa a agir, as pessoas terem uma outra visão. E aí, pastor Humberto? Pastor Léo, tudo aquilo que o irmão acabou de dizer agora, a verdade é que por conta dessa visão, dessa maneira pendular, como disse muito bem o Níger antes do nosso intervalo, que a gente acaba vivendo, a gente sai de uma ponta e busca outra, e não o ponto de equilíbrio, não aquilo que realmente pode trazer crescimento. Tirar os exageros, mas cuidar daquilo que pode ser muito proveitoso para nós. E muitas vezes o que acontece é simplesmente jogar fora tudo. Coisas que simplesmente são abandonadas por conta a título de um exagero que se cometeu ali atrás, nós passamos para outra ponta com uma rapidez enorme. E hoje o mundo muda muito rápido por conta da internet. A verdade é que os conceitos, o mundo diminuiu de tamanho, né? Claro que isso entre aspas, porque a internet acabou aproximando. A gente fala com alguém lá do Japão com a rapidez, como às vezes até de forma gratuita por conta da internet. Então isso faz com que os valores acabam... eu quero imitar tudo que está no outro, porque o que está fora é sempre melhor do que tem aqui em casa. Então eu quero imitar sempre aquilo que é do outro. E aí esse é muitas vezes o problema. Uma sociedade que acabou abandonando tudo para trás como se nada mais prestasse, como se nada mais fosse proveitoso. E há muita coisa boa assim que precisa ser permanecido. São valores, são princípios, coisas das quais como igreja nós temos a missão de defendê-las. E muitas vezes a igreja se intimida pelo medo de receber um rótulo da sociedade. A sociedade vai rotular a igreja sim. Vai ter isso. Nesse mundo que a gente vive hoje, claro que vai se rotular. Quando o homossexualismo passa a ser coisas normais, para nós nunca vai poder ser. Então é claro que nós vamos ter certos rótulos colocados em nós. O papel da igreja, como disse o apóstolo Paulo, Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas mudai, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A igreja precisa manter os seus valores, os seus pilares, aquilo que sustentou o trabalho até aqui. São esses pilares que não vão permitir que a igreja... É Jesus, é aquilo que é a base da igreja, é a mensagem do Evangelho. A missão da igreja nesse mundo foi dada por Cristo, Mateus capítulo 8, Mateus 28, a partir do versículo 18, quando diz lá, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A igreja não pode fugir da sua missão, como muito bem disse o pastor Davi Baeta, de ensinar a sua missão. Ainda que vão dizer, mas isso foi exagero, como você muito bem disse, mas tem coisas que exageraram sim. Então a gente tira os excessos,
mas permanece no caminho, prossegue para o alvo. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para aquilo para o que foi alcançado por Cristo. A igreja precisa continuar a sua missão. Não se desviar desta missão simplesmente querendo agradar a sociedade à sua volta. Mas ela precisa transformar a sociedade à sua volta. Essa é a nossa missão, o nosso papel, e jamais abandonar esses valores e princípios muito bem colocados pelo irmão. E aí, pastor Rivelino Márcio, o direito vai dizer que os princípios são mais importantes que a lei. O princípio é mais importante. É votado uma lei no Congresso Nacional que feriu um princípio. Ela é inconstitucional, porque o que vale é o princípio. Aqui está a questão. Trazendo para o mundo espiritual, o que vale são os princípios de Deus, que são imutáveis. Olha só que negócio interessante. Todos os princípios de Deus são imutáveis. E às vezes a gente começa a relativizar isso, e exatamente isso acaba adentrando a igreja e a gente perdendo, inclusive, o papel da igreja na sociedade. Não, pastor Rivelino? Concordo com você, Eliel. Eu estava aqui vendo o pastor Baeta falando muito bem. E eu penso no seguinte: eu não creio em uma igreja que só prega salvação e salvação, Eliel. Eu não creio nessa igreja. Eu creio no evangelho, numa igreja que prega o evangelho pleno, que é a salvação, mas a mudança de caráter, a ética, a ovelha que respeita as pessoas lá fora, que respeita o juiz, mas que respeita o mendigo, que respeita o cara da padaria, que respeita o açougueiro. Eu creio numa igreja assim. Só que as nossas igrejas, nós nos preocupamos. Do que eu falo nossa igreja, não estou falando que não é só salvação. Nós não fomos chamados para pregar só salvação. Aliás, uma vez alguém me perguntou assim: pastor, o senhor fala que Jesus nos salva. A maior salvação de Jesus não é nos livrar do inferno, é nos livrar de nós mesmos, do nosso caráter, da maneira de nós pensarmos, da maneira de nós agirmos. Agora, Eliel, quando a igreja começar a pregar o evangelho pleno, o evangelho que muda caráter, muda atitudes, o cara vai chegar em casa, como era na minha época, falou assim: mamãe, eu aceitei Jesus, eu mudei, eu vim aqui te pedir perdão pelas ignorâncias que eu fiz com você, pelas raivas que eu fiz ao meu pai. Esse evangelho que muda caráter. Esse evangelho, ele é o que está em escassez hoje nas igrejas. Porque só se fala só em... Aliás, nem a igreja hoje está pregando mais salvação também, né? Está pregando tudo, menos que Jesus Cristo é o Senhor, que muda caráter e muda atitudes. Pastor Níger Martins. Eu queria respeitosamente falar com o pastor Rivelino exatamente isso. Eu acho que o problema não é a igreja só pregar salvação. O problema hoje é que não prega salvação. O que a gente mais vê é que não prega salvação. E é porque se houver uma salvação genuína, o evangelho pleno será realizado. A igreja tem que ter face, a igreja tem que ter a sua cara. A igreja não se molda a quem entra nela. É a pessoa que entra nela tem que se moldar à igreja. E se a pessoa não se moldar, é um direito dela não ficar na igreja. Quando a igreja fica tentando se adaptar às pessoas, gera seríssimos problemas. Quando recebi o tema, eu lembrei de uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte entre os universitários e os graduados, professores da universidade. Repare que o universo é um universo de faculdade, um universo de universitários e graduados. E aí se perguntou quais os principais valores, né, humanos da sociedade. Sabe qual foi o principal valor nos universitários? Tem a ver com evangélicos. 22,4%, a fé. Olha que coisa impressionante. Ou seja, eles próprios reconhecendo a necessidade da fé. Da crença, da esperança. Hebreus fala que a esperança é a âncora da alma. Então, assim, cabe à igreja, cabe às famílias, sobretudo às famílias cristãs, trazer esperança. É fundamental apontar os erros, mas é fundamental também, e aquilo que está sendo dito aqui o tempo todo, apontar as virtudes. A pregação das virtudes. E através da pregação das virtudes, olha lá o sermão das bem-aventuranças, é virtude de ponta a ponta. É aquilo ali que vai transformar a gente, que vai levar a gente a um estado de esperança. Conquanto haja uma desesperança em virtude de tudo que a gente vê, se nós permitirmos que isso entre dentro da igreja, o que vai ser da igreja? O jovem tem que ter alguma esperança. E a esperança é o quê? É Cristo. Cristo vai mudar os teus valores, vai mudar o teu caráter, vai mudar a tua vida. E muda mesmo, Cristo vai transformar a tua vida. Nós somos pregadores da esperança. O povo de Deus é o povo da esperança. Nós somos, acima de tudo, nós somos o povo da esperança. A esperança do poder de Deus em nós. Então, assim, vamos apontar os defeitos? Claro que sim, nos nossos filhos, nos nossos jovens, na igreja. Mas vamos mostrar também o caminho, que é o caminho da virtude. Há o caminho da virtude, há a pregação da virtude e ela é transformadora. Mas não, pastor Eu estava numa palestra no Ministério, na Escola do Ministério Público, e um juiz foi dar uma palestra e 50 alunos ali na sala e perguntaram muita coisa para ele. Eu quero me tornar um juiz. Os alunos de direito, ali, você conhece. E eu achei muito bonito que ele virou e falou assim: a primeira coisa que você tem que aprender é caráter. E só quem dá caráter é Cristo. Arrebentou ali. Rapaz. A galera baixou a cabeça e falou assim: eu aprendi caráter. Aprendi na igreja.
Caráter. O direito me deu muita coisa, me ensinou muita coisa. A magistratura me deu muita coisa. Mas Cristo me deu o essencial, que é caráter. Pois é. E aí, pastor Davi Baeta, a gente já caminhando para o final do nosso debate, Jesus diz assim, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Às vezes eu tenho dificuldade, eu ouço alguns colegas dizendo assim, não, mas eu tenho dificuldade de fazer uma palestra de cidadania na minha igreja. Mas por que não faz? Qual é o problema de se fazer uma palestra sobre isso, resgatando, na verdade, esses valores? Porque muitos aprenderam valores na infância, outros não tiveram com quem aprender. E tiveram que aprender com a vida, mas não solidificaram isso. Tem algum inconveniente nisso, pastor Davi Baeta? Absolutamente. Absolutamente. Você, quando falou aí, rapaz, de OSPB, cheguei até a arrepiar. Falei, gente, o que é OSPB mesmo? Gente, Organização Social e Política do Brasil. Não se estuda isso, não se estuda os valores da pátria, os valores da terra, não é? Estuda-se sim a importância de você ser o que você é. Se você nasceu para ser um homossexual, que seja um homossexual. Esse é o tema, isso é o que é falado pela sala de aula. Faz o que você tem que fazer e deixa esse negócio de limites de lado, porque, ou seja, o que se ensina, infelizmente, em alguns meios, é que você mostra o filho pródigo gastando com uma vida fútil, mas não mostra comendo com os porcos. Esse que foi o grande problema lá do irmão mais velho. O irmão mais velho viu o pai abraçar um filho que talvez fosse partilhar de novo da herança, mas não viu o que é um filho comer com os porcos. Esse é um dos nossos grandes problemas. Agora, pastor Léo, uma coisa que a gente precisa recordar, eu li sobre uma pesquisa também, nós fizemos uma mini pesquisa, muito empírica mesmo, e na nossa pequena pesquisa foi perguntado exatamente sobre isso, questão de Cristo, fé. Esses dois elementos alcançaram primeiro lugar na lista de prioridades. E nós colocamos e gravamos, inclusive, uma pessoa. Não é? E a igreja? Ele falou que igreja nada, não precisa de igreja não. Igreja é um bando de hipócritas. Eu tenho isso gravado. Igreja é um bando de hipócritas, igreja é isso e aquilo. Por que isso? Porque a visão que se passa de igreja é exatamente essa. A visão que alguns membros da igreja passam é exatamente esta. Não é? Daí vem a importância de você usar, repito e bato nessa tecla, usar o púlpito como um espaço para pregar o evangelho, prega-se a salvação, mas prega-se a transformação, a santificação. Em outras palavras, o que é santificação? Mudança de valores, valores de vida. É deixar que Deus, na verdade, o que o Humberto falou aqui com uma propriedade tremenda, é pela renovação da sua mente, ou seja, colocar, acrescentar, né, agregar novos valores, aliás, novos no sentido pleno, valores à sua mente. A igreja precisa ter credibilidade na sua comunidade. Pesquisa do dia. Pois é, estou com a pesquisa do dia aqui, resultado final. Né? Cada vez mais lidamos com falta de educação, cordialidade no trânsito, nas ruas, nas escolas, está praticamente todos os lugares essa questão. A pesquisa popular perguntou: a igreja está sabendo lidar com a crise dos valores humanos? Pegando aqui uma frase do pastor Davi Baeta, com certeza cada um falou do seu ponto, né? Da onde está, da igreja local. A gente não tem como aqui mensurar, mas falando aqui da onde você está, né? 71% dizendo que não. 71% dizendo que não, 29% dizendo que sim. Muito obrigado a você pela sua participação com a gente. E aqui, pastor Humberto, a gente fica com a preocupação, porque vai ter que desaguar na igreja. A igreja é o lugar dessa galera aqui. É onde? Vai ser aonde? Qual lugar? Qual instituição? Vai ter que ser na igreja de Cristo para que haja mudança, não, pastor Humberto? Perfeita a sua palavra, pastor Léo, até porque nós não estudamos mais na escola, a OSPB, porque não há mais princípios. Os princípios não existem mais. Quais são os princípios da nação brasileira? Que é isso? Não existem mais. Quem vai defender isso, pastor, é a igreja. Agora veja, e eu quero pontuar isso, não são os princípios da igreja, porque os princípios da igreja, hoje nós temos pessoas que não querem mais frequentar uma igreja porque foram machucadas pelos princípios que a igreja tentou estabelecer sobre a sua membresia. Não são os princípios da igreja, claro, são os princípios da igreja de Cristo, mas são os princípios da Bíblia, da palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática, não é a cabeça do pastor, não é a cabeça do conselho da igreja, mas é da palavra de Deus.
A gente deve respeitar o pai e a mãe, porque, por exemplo, está na Bíblia. Honra teu pai e tua mãe. Isso é princípio. Exatamente. Imutável. O que a gente está falando aqui. A Exato. questão é do princípio de Deus. Princípio não se muda. Exatamente. Então, quais são os princípios que não mudam? São os que estão estabelecidos pela palavra de Deus. Mas uma igreja que se afastou da palavra de Deus, daquilo, infelizmente, hoje, queridos, nós vivemos num tempo que as pessoas não têm mais tempo para lerem a palavra de Deus, não tem mais vida devocional. Eu quero aqui fazer um apelo à nossa audiência tão grandiosa que ela é. Voltemos aos tempos devocionais. Voltemos ao princípio de começar o dia ou terminar o dia gastando meia hora, 40 minutos, lendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, aonde Deus vai nos ensinar isso, aonde Deus vai nos mudar. A renovação da nossa mente acontece através da leitura bíblica, Amém. Da palavra de Deus que vai permeando, vai entrando na nossa vida e vai nos mudando, nos transformando. É a Bíblia Sagrada que nos muda, que nos transforma, que nos faz nascer de novo. Eu precisava fazer esse apelo aqui nessa Maravilha. manhã. O Carlos Silva, de Itaguaí, dizendo assim, a igreja tem ministrado muita motivação e pouco princípio. Tá aí, pra gente refletir. A partir de agora, e eu saio daqui hoje, né, com a responsabilidade enorme. Tem 2 filhas, uma de 10 e outra de 5. Aqui está a minha responsabilidade. Minhas 2 nações. Filhos são nações. E a gente nem imagina do peso que é. Então, você que está ouvindo, todos nós, pais, a partir daqui, a gente vai conseguir, com certeza, em nome de Jesus, equacionar isso aqui para trazer, pelo menos, uma reserva de que alguém olhar e falar assim, alguém ali é diferente, tem coisa diferente. Agradecer a mesa fantástica nesta sexta-feira. Meu querido pastor Davi Baeta, sempre muito bom tê-lo aqui, nosso presente. Obrigado, um grande abraço, querido. Muito obrigado, meu querido pastor Eliel. É sempre alegria para mim retornar aqui ao debate. E, com sua permissão, queria fazer um convite às pessoas. Domingo que vem à noite nós teremos uma reapresentação lá na PIB de Moça Bonita, Rua Tirana. Número 28. Padre Miguel. Isso aí, Moça Bonita. Nós vamos reapresentar o monólogo O Inimigo Oculto, com Gilmar Branco. É apenas uma pessoa. Claro, é um monólogo, uma pessoa, não tem como ser 2, né? Senão seria um diálogo, né? Então, será um monólogo fantástico. Eu queria até, inclusive, dizer aos colegas que estão aqui que o Gilmar, ele sai pelo Brasil afora, ele está chegando de viagem pelo norte e nordeste do Brasil, com esse monólogo, com um segundo monólogo que ele mesmo fez, mas é uma coisa tremendamente impactante. Vale a pena levá-lo em suas igrejas. De domingo à noite, às 19 horas, nós vamos começar o nosso culto. 19h30, exatamente, ele vai estar assumindo a palavra para a apresentação desse algo tão impactante com relação ao inimigo oculto que tenta tirar os valores da vida moral da igreja. Maravilha. Deus nos abençoe. Que tenham todos, pastor, a partir de você, pastor Eliel, nossos queridos debatedores, um grande final de semana. Maravilha, obrigado, pastor Davi. Pastor Rivelino Márcio, obrigado, meu irmão, pela participação com a gente. Eu quero agradecer ao pastor Antônio, da Yeshua, que está aqui comigo. Legal. E o Henrique mandou um abraço pro sogro dele, que é você. Tá certo, tá bom. Lá eu deixo. Beijão pra minha esposa lá. Obrigado, Eliel, pelo convite. Obrigado, valeu, querido pastor Rivelino Márcio. Pastor Humberto Rodrigues, obrigado, meu irmão, pela participação com a gente. Pastor Eliel, eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui mais uma vez participando do debate. Quero deixar um abraço. Ontem eu tive a oportunidade de pregar na Igreja Nova Vida, lá em Copacabana, um povo Legal. lindo, abençoado. Pastor Cléo Holanda, trago um abraço lá de toda a igreja lá pro irmão, para a rádio. Deixar aqui um convite para você que mora na Ilha do Governador, no próximo domingo. Nós teremos 2 reuniões lá, 9h30 da manhã e 19 horas. Nós estamos ali na Estrada Governador Chagas Freitas, número 265. A igreja ainda em obra, com algum desconforto, mas estamos lá, pregando os valores dos princípios cristãos, em nome de Jesus. Eu queria, pastor Eliel, só depois de ver com o irmão como é que a gente faz para solicitar que o debate dure 1h30. Não dá essa ideia, depois vai para 2. Aqui na segunda-feira, às 11h, nós estaremos aqui com o nosso debate, se Deus quiser. E o tema do nosso debate na segunda-feira é para você já ir amadurecendo aí a sua opinião. Em sua opinião, Deus ainda se utiliza de vários meios para falar aos cristãos? E aí? Eu sei que o silêncio foi proposital para que você possa meditar, tá bom? E responder aqui, seguramente, aqui a nossa pesquisa. Pastor Níger, obrigado, irmão. Sempre muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço. Quando eventualmente não estou, de coração, eu sinto falta. Vai dando 11 horas assim, impressionante. Eu vou lembrando aqui, né? Muito importante. Vai fazendo aqui parte da gente. vida da gente mesmo, né? Legal. E a dádiva de Deus de coração já faz parte do meu ministério. Me sinto muito honrado de estar aqui. Queria mandar um abraço para o pessoal de Campos de Goitacazes, onde abrimos uma nova igreja, todo o pessoal da região dos Lagos, que estive também
também por lá, das nossas igrejas lá, e dizer para os amados que amanhã teremos congresso, né, dos nossos obreiros aí, congresso para obreiros de todas as igrejas, a gente se reúne na sede amanhã às 8 horas da manhã. Mais uma vez, queria agradecer ao Pai do Céu por estar aqui, que o Pai do Céu nos abençoe os meus filhos também, que eles tenham valores em nome de Jesus, preciso disso, né? Papai do Céu derrame graça a todos, paz. Maravilha, obrigado, pastor Níger. Valeu, gente, fechando então mais uma semana de debates. Agradecendo a Luciane Severo, a Gabriela Piras e a Lorena Paris. Está chegando aí o Edinho Lobo e a Débora Lira no comando do Tarde Maior. E a gente termina então esse nosso debate de hoje. Lembrando que amanhã às 8 estaremos aqui, se Deus quiser, com o nosso Disque M. Deus abençoe a todos e a gente termina com muita alegria, com muito orgulho o nosso debate dizendo... Debate Melodia. Primeiro lugar absoluto de audiência entre todas as FMs do Rio de Janeiro. Isso é muito bom, né, Léo? Só para dizer que o trânsito ainda está razoavelmente ruim na Barra. Certo, razoavelmente ruim. Razoavelmente. Meu Deus do céu. Valeu, gente. Deus abençoe. Grande abraço. Segunda, você ouve mais um Debate Melodia.